Eu estou me sentindo muito feliz ao gravar esse episódio do podcast. E a essa altura eu reconheço que a felicidade é um estado. Felicidade não é uma condição. E isso, inclusive, me deixa um pouco surpreso com a frequência com que eu vejo pessoas tornando público o seu desejo de serem felizes. Como se a felicidade fosse uma condição alcançável, como se nós pudéssemos ambicionar uma vida plena de felicidade permanente. Só tem um problema. Se isso fosse de fato alcançável, no momento em que nós conquistássemos essa condição, nós não mais perceberíamos a felicidade nas nossas vidas. E, portanto, que bom que a felicidade é vinculada a eventos, a situações que promovem essa nossa resposta emocional. Situações como essa que eu estou vivendo nesse exato instante, em que nós vamos juntos justificar o nome desse podcast, Pergunte ao Professor. E daqui a pouquinho vocês vão saber mais a respeito disso. Senhoras e senhores, eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o episódio de número 5 do podcast Pergunte ao Professor. Vocês sabem que esse nome não surgiu por acaso, né? O nome Pergunte ao Professor, ele foi resultado direto de alguns eventos de que eu participei. Aliás, participei com a expectativa de que testemunharia palestras muito ricas, palestras muito impactantes, mas acabei sendo ainda mais surpreendido pelas sessões de perguntas e respostas. Um evento desses emblemático foi um workshop de que eu participei em 2015, 2015 mais precisamente, com o Seth Godin. Eu já falei sobre ele aqui no podcast e recomendo que vocês procurem a bibliografia do Seth. Ele tem vários livros, muitos best-sellers e vários deles, inclusive, com edições em português. Vou deixar um link para as páginas, né, para a página da Amazon, com vários livros do Seth em português que vocês podem acessar. E eu acompanho o trabalho do Seth Godin há muitos anos. Em 2015, eu tinha recém terminado o mestrado, ainda não terminado, não tinha defendido, mas eu tinha entregue a dissertação, o que já era um grande lance naquela ocasião, quando recebi por e-mail, e eu acompanhava o trabalho dele há tempo, recebendo as atualizações do blog diariamente, no meu inbox mesmo, ou seja, né, não deixava essas mensagens irem para alguma pasta de seleção automática e saírem do meu radar, até hoje funciona assim. Recebi então um e-mail em que ele indicava que reuniria 80 pessoas nos arredores de Nova York em março de 2015 e que estava abrindo a oportunidade das pessoas se inscreverem, das pessoas preencherem um formulário argumentando sobre os motivos que faziam dela ou que poderiam fazer dela uma boa escolha para participar do workshop. Naturalmente, bem mais de 80 pessoas se inscreveram para participar e eu confesso a vocês, eu preenchi aquele formulário pensando assim, quer saber, eu vou preencher porque não vai dar nada mesmo. O não eu já tenho, né? Então vamos tentar conseguir um sim aqui para participar desse workshop. Na madrugada seguinte, isso foi de manhã, num certo dia, na madrugada seguinte eu recebi um e-mail dizendo a sua application, a sua inscrição foi selecionada, aqui está o link para o site e você agora só tem que pagar o seu ingresso para estar conosco em Nova York em março. Março era mais ou menos dali a um mês. Eu não tinha passaporte válido, eu não tinha visto para os Estados Unidos e eu confesso a vocês, o ingresso era caro, ou seja, eu tinha vários motivos para não ir. Mas ao mesmo tempo, hoje eu posso dizer a vocês de cadeira que a decisão de ir e participar desse workshop foi uma das mais inteligentes, confirmadamente, comprovadamente inteligentes que eu tomei até hoje. Em especial, e aí eu faço questão de frisar, pelas várias situações em que a sessão se resumiu a perguntas e respostas. Mais da metade do workshop
foi basicamente formada por sessões de perguntas e respostas intercaladas com um punhado de slides com algumas exposições do próprio Seth, mais para contextualizar mesmo e para orientar as conversas que sucediam cada um desses trechos. E eu fiquei com aquilo na cabeça em 2015, pensando como seria legal conduzir workshops desse tipo e, eventualmente, como seria legal também tentar levar isso para o mundo virtual por intermédio de um podcast. Vocês observem que houve uma inversão na ordem. Eu ainda não realizei nenhum workshop desse tipo, mas não abandonei essa ideia. E quem sabe um dia a gente não realiza sessões desse podcast ao vivo, por que não? Sonhar não custa nada. Mas o podcast está aí, existe e, consequentemente, tem esse nome Pergunte ao Professor, para que eu possa tentar contar primeiro com a generosidade das pessoas que venham a compartilhar suas dúvidas comigo e, quem sabe, também oferecer a elas, por vezes, a minha opinião, por vezes a minha intuição, por vezes a minha experiência, por que não dizer? Já são 44 anos e quase 30 em sala de aula, por incrível que pareça, eu comecei aos 16. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, independente da natureza das perguntas que as pessoas venham a fazer, e não precisam ser perguntas só de matemática, e vocês vão perceber já nesse primeiro punhado de perguntas que esse não foi o caso. A intenção desse podcast é promover a reflexão. E nada melhor do que promover a reflexão quando as pessoas, do que situações em que as pessoas expõem as suas vulnerabilidades, em que as pessoas são completamente transparentes no que diz respeito às suas dúvidas, e mais ainda quando as pessoas que se atrevem a responder, a tentar esclarecer essas dúvidas, são brutalmente honestas, são contundentes até mesmo na franqueza com que elas endereçam cada uma dessas dúvidas. E esse é o meu objetivo. Eu não tenho ambições românticas nesse podcast. Ambições de simplesmente dar as respostas que as pessoas querem ouvir ou que são politicamente corretas, ou enfim, não. A minha ideia é tentar trocar com vocês, é tentar oferecer a vocês a minha mais honesta e transparente verdade, assumindo que todos vocês concordam comigo quando nós afirmamos que verdades são relativas, são individuais muitas vezes, e as nossas crenças levam em consideração os contextos de que nós participamos, as culturas em que nós estamos imersos, os ambientes, as situações, enfim, o conjunto de toda uma obra. Digo mais, à medida em que a gente vai se especializando no exercício do nosso ofício, é muito comum a gente atingir um nível de expertise tal em que a gente passa a ter as respostas, mas encontra dificuldade em identificar as justificativas. Quando as pessoas atingem a verdadeira expertise, é muito comum, em outras palavras, que ao serem consultadas sobre as razões que as fizeram tomar uma determinada decisão, elas digam, olha, eu não sei exatamente por que eu decidi isso, mas eu sabia que aquela era a decisão mais adequada para aquele momento. E eu sei que muitas vezes aquilo que eu vou me propor a fazer aqui com você no meu podcast tem um pouco disso, tem um pouco de intuição, tem um pouco dessa irreverência das respostas que não são muito pensadas, que são mais intuitivas, que são mais emocionais, que são mais opiniáticas e que por muitas vezes acabam levando em consideração a luz da experiência. Feita essa introdução, eu tenho a honra de abrir os trabalhos com a primeira pergunta oficial do podcast Pergunte ao Professor. A pergunta que chega em primeira mão é do Gilberto Piumati, que começa assim: bom dia, professor, parabéns pelo seu trabalho admirável. Seus vídeos e resumos são geniais
Uso e indico até para o meu filho que não entende o idioma enquanto italiano. Olha que bacana. Ele estuda lá enquanto eu trabalho aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós sempre fizemos tarefas escolares juntos no Skype. É um barato o mundo de hoje, né? Tem enredos que a gente seria verdadeiramente incapaz de criar. Mas vamos lá, sempre fiquei curioso de saber de uma mente genial, curiosa e entusiasta como a sua, muito obrigado pela gentileza, como você mudaria o ensino brasileiro aproveitando da sua experiência e da tecnologia que o mundo de hoje proporciona. Se tiver esse poder, o que você faria? E aí ele acrescenta, não tem nenhum retropensamento de torcida ou orientação política nessa pergunta. Num nível de aprendizado bem inferior da sua, minha mente é lógica e bem matemática. E isso está longe daquela dos políticos dessa época. Acho que isso Brasil e Itália realmente têm em comum. Infelizmente, a qualificação média dos nossos políticos vai do mal ao sofrível, né? Obrigado e boa sorte pela sua nova aventura do podcast, assinado Gilberto Piumati, e ele acrescenta ainda, desculpe os erros, o português não é meu idioma tentando melhorar. Então, ouça você, veja você que acompanha esse humilde podcast. A primeira pergunta que chega é de um italiano que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e estuda matemática com o seu filho, também italiano, que reside na Itália, via Skype, usando os resumos e os vídeos do professor Gustavo no Estude Matemática. Não é lindo isso? Isso é absolutamente lindo. Mas enfim, vamos lá. A pergunta do Gilberto. Como você mudaria o ensino brasileiro aproveitando de sua experiência e da tecnologia que o mundo de hoje proporciona? Gilberto, observa. No momento em que você faz referência à tecnologia, de certa forma isso deixa a pergunta um pouco enviesada. Porque eu, por mais incrível que pareça, por mais que eu use muito tecnologias digitais no exercício do meu ofício, hoje, em que a minha atuação como professor se resume quase que integralmente ao mundo online, ao mundo da internet, eu não sou um defensor da ideia de que nós devemos investir em tecnologias digitais para melhorar o quadro do ensino e da aprendizagem no Brasil. Eu sou um defensor ferrenho da ideia de que nós precisamos de qualificação e de capacitação docente, ou seja, nós precisamos instrumentar melhor, definitivamente, os nossos professores. E aí eu faço questão de colocar essas duas expressões em paralelo, a qualificação e a capacitação, porque muitas vezes só a qualificação, ou seja, melhorar a qualidade dos nossos professores não é suficiente. Nós precisamos de capacitação, nós precisamos capacitar os professores, nós precisamos ensinar urgentemente os nossos professores a darem aula, nós precisamos conquistar talentos, nós precisamos trazer pessoas que têm vocação para ensinar para o mundo do magistério, para o mundo das licenciaturas, para o mundo da pedagogia. Nós precisamos urgentemente trabalhar para transformar essas em carreiras atraentes novamente. Elas já foram atraentes no passado, mas infelizmente hoje isso não é verdade. E não é verdade por uma série de motivos. Eu fiz algumas buscas na internet e encontrei o censo de 2017 da educação superior. Vou deixar o link na descrição do vídeo, Gilberto, para sua referência posterior. E aí, não só nesse documento, mas também em um outro documento que eu encontrei de pesquisadores da Federal do Rio de Janeiro, que discutiram a opção de alunos, e aí nesse caso, se eu não me engano, foram alunos das ciências biológicas, pela licenciatura, fizeram uma investigação tentando saber por que as pessoas escolheram ser professores, quando foi o caso, e surpreendentemente muitas vezes não foi exatamente uma escolha. A gente vai falar mais sobre isso em seguida. As razões que foram elencadas para essa escolha ou para a decisão de cursar licenciatura incluíram o cursos de licenciatura costumam ser relativamente baratos em comparação a outros cursos, em especial cursos da área da saúde, que são caríssimos no Brasil, especialmente nas universidades e nas instituições particulares.
Questões relacionadas ao horário. É muito comum cursos de licenciatura serem oferecidos integralmente no turno da noite, por exemplo, o que é praticamente impossível para um curso de engenharia. E em alguns cursos, como odontologia, até existe eventualmente a opção do turno da noite, a opção de curso noturno, mas isso acaba fazendo com que o curso passe a ter 7 ou 8 anos de duração estimada, né? E a duração efetiva acaba sendo maior do que isso, na hipótese do aluno repetir alguma disciplina ou algo do gênero. A duração do curso também é levada em consideração. Os cursos de licenciatura normalmente são cursos relativamente curtos, cursos de 3 anos e meio até 4 anos. Há enorme oferta de licenciaturas à distância, de licenciaturas que são oferecidas no modelo EAD ou no modelo híbrido, o que é mais comum. E também, por incrível que pareça, a escolha da licenciatura como um plano B. Olha que interessante, muita gente escolhe fazer um curso de licenciatura para manter aquele diploma na parede como um seguro. Então a pessoa resolve trabalhar no varejo, ela resolve abrir um e-commerce, ela resolve fazer alguma outra coisa, exercer alguma outra atividade da sua vida, mas ela tem aquele diploma de licenciatura porque na hipótese de todo o resto dar errado, observa e pensa. Pensa no impacto desse tipo de decisão e na relevância que esses postos têm. Estamos falando dos professores, das pessoas que vão instruir e vão escolarizar, para não usar educar, porque eu acho que educação já é algo que é mais doméstico, mais residencial do que escolar, mas que vão instruir os nossos filhos, que vão instruir a nossa juventude. Acabam escolhendo, então, a licenciatura como se fosse um plano B, né? Como um porto seguro. Se tudo mais que eu fizer na vida der errado, eu vou optar pela licenciatura. O resultado disso é que acaba a formação do professor acaba sendo muito carente, acaba sendo muito limitada, acaba tendo muitas lacunas, porque é bastante provável que pessoas que eventualmente sigam carreira acadêmica e se transformem em professores nesse contexto das licenciaturas e da pedagogia, também tenham tomado a sua decisão não por um chamado, não por uma vocação de fato, mas por qualquer um desses outros elementos que são, de certa forma, na sua essência, correlatos, não diretamente relacionados com um propósito, por exemplo. Não que seja importante a gente se declarar apaixonado por isso antes da gente começar, muito pelo contrário, também não tem nenhum romantismo em relação a esses aspectos, mas eu acho importante da gente levar isso em consideração, que as pessoas que estão instruindo os nossos futuros professores podem ter sofrido desses mesmos males e podem ter sentido as mesmas dores relacionadas à escolha por essa trajetória profissional. Então eu sempre faço questão de frisar que os professores não são culpados, que se hoje a educação que nós temos está abaixo da crítica, isso não é culpa dos professores. Os professores muitas vezes são órfãos nesse processo. Eles se sentem desprotegidos. Muitas vezes eles saem dos cursos de licenciatura e de pedagogia com a firme convicção de que não sabem nada, de que muitas vezes a proporção de tempo dedicada a teorias pedagógicas ela foi tal que fez com que eles sentissem ao sair da licenciatura uma lacuna enorme no que diz respeito à prática pedagógica. E que caso essas disciplinas mais orientadas à prática tivessem sido predominantes, talvez essas dores que a pessoa sente, essas lacunas, essa percepção de falta de capacitação mesmo para exercer a sua profissão, não fossem tão intensas. Só para vocês terem uma ideia, alguns dados, meu amigo Gilberto. No Brasil, 1.600.000 alunos matriculados em licenciaturas em 2017. Isso dá quase 20% dos alunos de graduação do Brasil. São 750 mil, quase metade em EAD, ensino à distância. E aí observe alguns detalhes. Na pedagogia, analisando de 2010 a 2015, a taxa de conclusão do curso foi de cerca de 50%, ou seja, metade dos alunos que começaram cursos de pedagogia terminaram. Mas quando a gente olha, por exemplo, para matemática, só 32% terminaram.
Quando a gente olha para química, 28%. Quando a gente olha para física, licenciatura em física, só 23% terminaram o curso. Ou seja, a gente está falando de cursos que têm evasões enormes, e essas evasões também se devem justamente a essa desproporcionalidade. A pessoa, ela entra no curso pensando, não, eu vou aprender a ser professor, e a gente aprende a ser professor muitas vezes na prática, observando pessoas, interagindo com os nossos potenciais alunos para podermos nos desenvolver nesse aspecto. E quando a gente entra nos cursos de licenciatura, a gente percebe que a realidade é bem diferente, especialmente quando a licenciatura é vinculada a uma dessas disciplinas do mundo das exatas, por exemplo, em que não só você vai ter o peso das disciplinas teóricas, pedagógicas, mas também vai ter a dor das disciplinas do mundo das exatas, que vão fazer com que você tenha que se dedicar e estudar coisas em um nível muito superior ao nível daquilo que você vai encontrar na educação básica, caso decida se tornar professor. Então eu sempre digo, meu amigo Gilberto, se eu tivesse que trabalhar, conforme a sua pergunta, se eu tivesse esse poder, o que eu faria? Eu trabalharia muito duro para qualificar os professores que já estão razoavelmente bem capacitados, para capacitar aqueles que se sentem totalmente órfãos, a ponto de fazer com que um curso de licenciatura seja um plano B, ou eventualmente a ponto de optar por não estar em sala de aula. E em determinados sítios, nós já sofremos de uma carência enorme, incrível de professores. Professores de física, por exemplo, são uma espécie em extinção no Brasil. E a gente sabe, essa evasão aqui de mais de 75%, comprovada pelo censo, é um testemunho disso. E em terceiro lugar, além da qualificação e da capacitação, eu investiria pesado no resgate da autoestima dos professores. E esse resgate da autoestima, ele exigiria campanha de marketing, ele exigiria uma conversa e uma inclusão, um pacto que envolvesse a comunicação do governo, por exemplo, que envolvesse a economia como um todo, que envolvesse, enfim, vários outros setores da sociedade, para que fizéssemos em conjunto um trabalho de resgate do respeito e da admiração à figura do professor. Porque como consequência do salário ridículo, a gente sabe que o salário é horroroso, e não é só na rede pública, na rede privada também, na imensa maioria dos casos. O professor, para ser bem remunerado, ele tem que dar muita aula. Se ele dá muita aula, ele não tem tempo para preparar a aula. Se ele tentar preparar a aula, ele não tem tempo para a família. E se ele tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ele vai se estressar, vai precisar de terapia, e, enfim, vai precisar se tratar, vai sofrer burnout. Tem uma série de consequências que impactam muito negativamente a saúde mental dos professores. A gente sabe, o salário é só um desses elementos. As condições de trabalho normalmente são sofríveis, e o enorme grau de responsabilidade que professores têm, e aliás, não só a responsabilidade natural do ofício, mas a potencial responsabilização caso as coisas não corram como o esperado. Muitas vezes, hoje em dia, os pais atribuem aos professores responsabilidades que os professores não têm, e os responsabilizam, muitas vezes, pelo comportamento da pessoa em casa, do estudante, da criança, do adolescente nas suas residências, o que não faz o menor sentido. Então, observa, Gilberto, todos esses componentes levaram a autoestima do magistério, dos professores, das pessoas que escolheram esse ofício tão nobre, a uma fragilidade incrível, enorme. E eu, mais uma vez insisto, eu investiria muito pesado em operações, em ações que tivessem como objetivo o resgate da autoestima, para que professores respeitados fossem uma realidade brasileira e não fosse algo que nós admirássemos só quando ouvíssemos alguma história que tenha corrido e dado meia volta ao mundo, desde o Japão, por exemplo, onde é público que o imperador se curva quando está diante de um professor. Muito obrigado, então, ao Gilberto pela primeira pergunta. A próxima pergunta é do Lucas Brito Machado Dias,
que propôs uma discussão em torno da pergunta. Ele fala em familiaridade de conteúdo. Ele diz assim, por exemplo, no primeiro contato com bioquímica na faculdade, parece a matéria mais difícil do mundo. Mas por que é tão difícil para algumas pessoas e tão de boas para outras? Percebi que não é difícil. Só é difícil porque não estou familiarizado. Olha que interessante. Ou seja, mexer no celular é difícil? Não. Mas para minha avó, sim. Ou seja, nada é difícil quando se sabe o que fazer. E se tivesse um método que o objetivo inicial não seria o aprendizado, mas a familiaridade. Por exemplo, ensinar minha avó a mexer no WhatsApp. Mas como vou ensinar ela se ela não consegue nem destravar o celular? Não consegue porque está familiarizada com celulares tijolos de botão. Muito interessante esse parágrafo livremente redigido pelo Lucas. Lucas, muito obrigado. Tem algumas palavras-chave em que eu escolhi falar a respeito dessa tua participação, em especial a referência ou as várias referências à palavra familiaridade. Em primeiro lugar, vamos pegar uma frase tua, está escrito: nada é difícil quando se sabe o que fazer. Lucas, normalmente quando a gente chega no ponto em que a gente sabe o que fazer, a gente já passou da fase de achar aquela tarefa difícil, mas ela pode ter sido difícil em instâncias anteriores. Digo mais, o mais provável é que ela tenha sido muito difícil em circunstâncias anteriores da sua vida. É natural que aconteça, e inclusive em um episódio recente do podcast sobre grandiosidade, eu falei sobre a adaptação hedônica, eu falei sobre a esteira hedônica e também sobre essa dificuldade que a gente tem de enxergar 2 níveis de dificuldade para frente na nossa vida, assim como de enxergar 2 níveis que nós já tenhamos deixado para trás. Então, de novo, afirmar que nada é difícil quando se sabe o que fazer é possivelmente uma afirmação ancorada justamente nessa dificuldade que nós temos de lembrar das dificuldades que nós tivemos para atingir um nível que nos autorize a afirmar que nós sabemos o que fazer. Então esse é o primeiro ponto que eu faço questão de frisar. Tá? A sua avó pode aprender a usar o WhatsApp. Só que antes disso, ela vai precisar aprender a destravar o celular. O difícil para ela hoje é destravar o celular. Mas eu garanto que se você sentar ao lado dela, com paciência, com calma, com tranquilidade, o que muitas vezes falta para nós, especialmente quando estamos lidando com pessoas próximas, com parentes, com amigos, o nosso grau de tolerância tende a diminuir. Falo por experiência, pela experiência de quem já deu aula para completos estranhos e também para familiares e amigos. Então, se você sentar ao lado da sua avó, se você, com calma, com tranquilidade, didaticamente, ensinar a ela, em uma única sessão, a destravar o celular. Qual é o meu objetivo nessa sessão? É ensinar a minha avó a destravar o celular. Tá, no momento seguinte, ela vai estar com o celular na mão e vai olhar o celular destravado e vai dizer, tá, e agora, o que eu faço? Não. Agora, a nossa primeira missão está cumprida. Na quinta-feira da semana que vem, nós vamos realizar outra aula e essa outra aula vai ser uma aula para eu ensinar você, minha querida vozinha, a abrir o WhatsApp. Destravar o celular é o primeiro passo, abrir o WhatsApp é outro passo, ou visitar as diferentes páginas, fazer o movimento de swipe, deslizar o dedo para poder acessar as diferentes páginas de aplicativos que estão disponíveis no seu telefone celular ou no celular que você presenteou a sua vozinha. Você está entendendo? A ideia é da gente realizar pequenas tarefas didáticas, da gente segmentar esse trabalho em pequenas lições. Eu garanto que se você fizer isso, você vai se surpreender. Especialmente se essas sessões de estudo, se essas aulas que você vai dar para a sua avó, e eu faço questão de que você dê essas aulas, depois volte para me contar o resultado. Se você der essas aulas e fizer com que elas se ancorem na prática. Minha vozinha, eu quero que você trave e destrave, que você bloqueie e desbloqueie esse celular agora na minha frente 20 vezes consecutivas.
Ela vai olhar e vai dizer, mas é só isso, eu só preciso destravar. Sim, eu só quero que você destrave 20 vezes consecutivas. Dali a 2 dias, se encontrar com a avó, você vai colocar o celular na mão dela e dizer assim, olha, me mostra que tu ainda lembra, vozinha, me mostra que você ainda lembra da lição de anteontem e destrave o celular para mim aqui. Ela vai conseguir destravar. E aí, é claro, você não vai fazer ela destravar outras 20 vezes, né? É suficiente a repetição numa primeira instância, para a gente aprender a partir da prática. Mas eu garanto que você vai se surpreender, porque essa tarefa que parecia muito difícil na primeira instância já vai ter ficado para trás e ela já vai criar a expectativa relacionada à próxima tarefa. Isso vale para aprender a usar o smartphone, isso vale para logaritmos, isso vale para marketing digital. Eu garanto, meu amigo Lucas, isso vale para muito mais coisas na vida do que você imagina. E a segunda coisa que eu quero frisar, na verdade, devolvendo um pouco da pergunta, é o uso da palavra familiaridade na sua participação. Você fala em familiaridade no início, quando faz a referência à familiaridade de conteúdo, depois afirma só é difícil porque não estou familiarizado. E em terceiro lugar, se tivesse um método que o objetivo inicial não seria o aprendizado, mas a familiaridade. Eu li isso e lembrei de um artigo que eu li recentemente, e inclusive vou colocar na descrição do vídeo aqui também o link para o artigo. É um artigo mais denso, são mais de 40 páginas, mas eu faço questão de frisar, em que pesquisadores discutem sobre o uso de questões, o uso de testes práticos como suporte ao estudo. Porque muita gente estuda, por exemplo, fazendo resumo. Muita gente estuda repetindo as lições. No mundo das videoaulas isso é muito comum. Muita gente estuda assistindo a mesma aula várias vezes consecutivas. E muita gente estuda fazendo provas, realizando testes. Muitas vezes as pessoas estudam até mesmo por questões resolvidas, para economizar tempo. Elas leem o enunciado da questão e imediatamente leem a resolução pensando, será que eu conseguiria enxergar esse caminho de resolução? Será que eu teria escolhido esse caminho? Comparando, inclusive, a resolução proposta com aquela que elas teriam. E aí, olha que curioso, em uma determinada passagem desse documento, os pesquisadores estão apresentando algumas considerações em relação à seguinte dúvida: quais são os efeitos de aprendizado de realizar um teste prático comparado com outras condições de aprendizado? Eu estou traduzindo do inglês aqui, por isso que eu estou gaguejando um pouquinho. E aí eu destaquei uma passagem que, de novo, como eu disse, talvez devolvendo a pergunta ou devolvendo o convite à reflexão, mas que eu acho que é super relevante em relação à sua participação. Estudos empíricos frequentemente usam a releitura como uma condição de comparação, em parte por causa do seu uso frequente em situações no mundo real. Em preparação para exames, os estudantes frequentemente leem novamente as suas notas, os seus materiais e os seus livros-texto repetidamente. Inclusive, os pesquisadores, em outra pesquisa, encontraram que 84% dos estudantes investigados usam a releitura como uma estratégia, e aí, mais impressionante ainda, 55% relataram que a releitura é a sua estratégia mais usada, ou seja, mais da metade dos alunos usam releitura do material. Recebi um documento, um polígrafo, um livro-texto, eu releio o capítulo em questão antes da prova. Tudo bem? Como estratégia de estudo. Porém, em outro estudo, 2 pesquisadores encontraram que a retenção em um teste subsequente geralmente não foi melhorada a partir da leitura de textos relacionados uma segunda vez. Olha que interessante. Ler de novo não aumenta a retenção em uma prova subsequente. A releitura pode ser ineficaz, em parte, presta bem atenção nisso, porque pode dar aos estudantes um falso senso de conhecimento, de maestria, resultando em uma superconfiança, por assim dizer, em um excesso de confiança e, consequentemente, falta de preparação para os exames. Em outras palavras, quando os estudantes releem os textos múltiplas vezes, a sua familiaridade com esses textos aumenta
embora esse aumento da familiaridade não necessariamente signifique que o material foi aprendido suficientemente. Ou seja, meu amigo Lucas, familiaridade não é a mesma coisa que aprendizado. E eu digo mais, recentemente eu tive uma conversa com o meu querido amigo e compadre Guinter Ayala, cirurgião, já falei nele aqui no primeiro episódio do podcast, foi dedicado a ele, inclusive. Eu respondi uma dúvida que ele me mandou pelo WhatsApp. Conversando com ele, eu percebi que essa diferença entre familiaridade e aprendizado, ela é recorrente, ela é comum no mundo das cirurgias. Muitas vezes médicos, à medida em que avançam nas suas carreiras, eles vão, de certa forma, se sentindo tão seguros ao realizarem certos procedimentos que, por vezes, podem acabar cometendo erros básicos, primários, justamente pelo excesso de familiaridade. É claro, naturalmente a gente tem que levar em consideração o fato de que muitas vezes esses profissionais trabalham horas extenuantes, trabalham em turnos de 12, 24, 36 horas muitas vezes, ficam muitas horas à mesa de cirurgia, se sentem esgotados, estafados, e existe uma diferença grande entre a primeira cirurgia que se realiza no dia depois de uma boa noite de sono e a última cirurgia que se realiza no dia depois de 2 noites mal dormidas. Mas ainda assim, só para que você perceba, esse princípio não pode valer só para sua avó. Ele vale para sua avó, ele vale para qualquer pessoa que esteja estudando para um processo seletivo como vestibular e Enem, e ele vale também para cirurgiões e para controladores de voo e para pessoas cujos ofícios envolvem missões críticas. Portanto, seja mais leve com a sua vozinha, seja menos duro e procure saber mais a respeito dessa diferença fundamental entre familiaridade e aprendizado. Não é a mesma coisa. Rafael Belasco gentilmente me mandou um longo e-mail, eu vou tentar resumir. Ele diz: ótimo dia, professor. Primeiramente, parabéns pela iniciativa dos podcasts. Muito obrigado. Gostaria de ter acesso ao nome do artigo, Rafael. Todos os artigos que eu compartilho ou a que eu me refiro nos podcasts têm os seus links nas descrições de cada episódio. É só procurar nas descrições, independente de qual seja o serviço que você esteja usando para acessar os episódios, você certamente vai encontrar. Se não for o caso, seja mais específico num próximo e-mail e me diga qual é o artigo a que você se refere. Eu imagino que seja do primeiro episódio sobre os autodidatas. Sou estudante do primeiro período da licenciatura em matemática no Instituto Federal do Amazonas. Sempre gostei muito de matemática. Tive professores excelentes, outros não tanto. É a verdade da vida, né? Mas aqui na faculdade a situação é outra. Sinto que estou aprendendo de forma autodidata, pois a maioria dos professores de exatas dão a impressão de que fazem seu trabalho sem interesse nenhum. Isso motivou uma grande deserção no curso. De 45 matriculados, só ficamos 7 até agora. Ele está no primeiro período de licenciatura, muito importante frisar. Algumas vezes eu perco a motivação de ir para a aula, porque ao final eu sei que vou terminar estudando por conta própria, coisa que não é fácil. Juro que fiz o possível para manter a turma coesa, mas não foi possível. Fui até escolhido como líder da sala porque cada um persegue seus próprios interesses, que são fazer engenharia mais tarde, olha aí a licenciatura sendo usada como plano B, ou simplesmente para manter a bolsa de estudos a que tem acesso. Ele vai além falando sobre as disciplinas de educação, cultura e sociedade, que teve a oportunidade de ler Durkheim, Weber, Marx, Paulo Freire, educação, filosofia. E eis que apresenta então a sua pergunta. O senhor acha que vale a pena investir o meu tempo numa profissão que desde já, na minha precoce e possivelmente ignorante perspectiva, percebe-se que sempre será marcada de conflitos, entre parênteses, luta de classes, luta salarial, luta com o sistema educativo? Grato pela atenção prestada, professor Rafael Alexander. Ai, Rafael, que bela pergunta. O fato desse entre parênteses aqui do final incluir a palavra luta 3 vezes, muito provavelmente revela que pode estar havendo uma certa tendenciosidade na seleção dos materiais
que vocês estão sendo orientados a ler. Naturalmente, a gente vai encontrar a palavra luta na Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, a gente vai encontrar a luta nos textos de Karl Marx, isso é natural que aconteça. Mas a gente não precisa necessariamente participar dessas lutas, por assim dizer, mais vinculadas a associações de classe, a uma postura mais ativa em termos dos sindicatos que representam as categorias do magistério e por aí vai. A gente pode transformar a nossa vida em uma luta permanente. A minha vida, por exemplo, é uma luta permanente no combate à ignorância, na tentativa de acender algumas luzes na escuridão que, infelizmente, é regra em um país em que as pessoas leem pouco ou nada e ao mesmo tempo, têm um talento enorme para desperdiçar o seu tempo com interações que muitas vezes não têm nenhum valor em termos do seu próprio enriquecimento cultural. A julgar pela parada de sucessos, né? Pelos gêneros musicais que fazem amplo sucesso no Brasil e que naturalmente têm mais espaço nas rádios e resultam nos melhores contratos de bandas e de artistas com gravadoras e por aí vai. Mas sem me distanciar demais da sua colocação, observada essa aparente tendência progressista, digamos assim, revelada nesse entre parênteses, a partir do uso das expressões luta de classes, luta salarial, luta com o sistema educativo, eu acho que a internet chegou para exercer a função de denominador comum nesse meio, nesse campo. Em última análise, ou você está na internet ou você está morto no mundo da educação. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. Você tem que fazer da sua presença na internet uma atividade paralela às atividades pedagógicas que você realiza nos contextos presenciais. E é justamente aí, nesse mundo online, nesse mundo virtualmente sem fronteiras, que eu faço questão de frisar, meu amigo Rafael, que o botão de upload que está disponível para você na sua conta do YouTube é o mesmo botão de upload que está disponível para mim, é o mesmo botão de upload que está disponível para qualquer pessoa que tenha uma conta no Google. E é rigorosamente o mesmo botão de upload que o Whindersson Nunes usa, que o Felipe Neto usa, que o Porta dos Fundos usa, que os maiores canais do Brasil, os responsáveis pelos maiores canais do Brasil, usam para publicarem os seus conteúdos. Talvez eu não tenha usado bons exemplos sob o ponto de vista pedagógico educacional, mas existe um enorme número de canais educacionais bem-sucedidos, com um número expressivo de inscritos no YouTube brasileiro, por exemplo. E isso não vale só para o YouTube, não vale só para aquele botão de upload. O botão de publicar que você tem no Facebook é o mesmo, o botão de postar que você tem no Instagram, no LinkedIn, no Pinterest, no TikTok, enfim, em qualquer uma dessas redes é exatamente o mesmo. E isso é libertador. E é por isso, então, que eu faço, de certa forma, uma observação até breve em relação à sua pergunta especificamente. Talvez, como professor em formação, você deva se preocupar um pouco menos com as lutas propriamente ditas, se esse não for o seu talento. Tem gente que tem talento para isso, tem gente que gosta de se engajar, que gosta dessa atividade política, que gosta desse envolvimento. Ótimo, se esse for o seu caso, seja feliz, se engaje nas lutas e tente a cada dia fazer a diferença e buscar uma circunstância ou uma realidade melhor para aquilo que você escolheu fazer. Mas se esse não for o seu perfil, faça da luta contra as trevas da ignorância a sua luta. Meu amigo Rafael, vai ser um prazer lhe receber nessa trincheira. Eu preciso muito, mas muito mesmo, de reforço. Sinara Vila, uma habituê, junto com seu filho Arthur, acompanham os episódios do podcast Pergunte ao Professor, a pessoa altamente qualificada
e que manda uma pergunta muito breve e muito ampla ao mesmo tempo, que eu vou me atrever a responder com uma lista de 5 itens. Qual o perfil do profissional a partir de 2020 na nova economia global? Só isso a Sinara quer saber. Só. Qual o perfil do profissional a partir de 2020 na nova economia global? Sinara, eu peguei emprestado de uma palestra minha que se chama O que os campeões fazem de diferente? As 5 competências que eu acredito que são as competências dos campeões de hoje, como nós estamos em 2019, 2019-2, quase 2020, eu acho que essas competências continuam valendo. A síntese das 5 competências. A primeira delas, curadoria. Todos nós precisamos urgentemente nos transformarmos em bons selecionadores de conteúdo, porque a informação, conteúdo que está disponível para nós em qualquer busca que a gente realiza na internet é verdadeiramente infinito. Esse conteúdo normalmente não vem bem ranqueado, por assim dizer. Nem sempre os resultados que aparecem na parte de cima das listas de resultados de busca são os resultados mais confiáveis e muitas vezes nós não temos nenhum bom motivo para acreditar que aquele resultado está ali por relevância e não simplesmente por poder econômico, por mais que o Google, ainda que suavemente, como principal site de busca hoje em dia, identifique aquilo que é anúncio e aquilo que não é. Então a gente precisa muito saber selecionar conteúdo e, mais importante ainda, saber limitar o conteúdo e sabermos quando nos dar por satisfeitos, por assim dizer, quando nós atingimos o ponto de esgotamento de um determinado conteúdo, mesmo que esse esgotamento seja atingido simplesmente pela limitação do tempo que nós decidimos investir no estudo de um determinado tópico. E isso eu faço muita questão de frisar. Se a gente não estabelecer um tempo pré-determinado, a gente pode virar refém e não conseguir esgotar nunca, virtualmente, qualquer tema. O que faz com que a gente, é claro, não consiga processar todo o conteúdo a que a gente tem exposição. Em segundo lugar, vinculado ao primeiro, é o foco. A habilidade de prestar atenção em uma única coisa de cada vez. E digo mais, a habilidade de prestar atenção nas pessoas com quem a gente interage, em um contexto em que os relacionamentos, dadas as estruturas de rede, dadas as comunidades que se formam em torno de temas, dada a importância, portanto, que o relacionamento adquire nesses novos contextos que são mais horizontais na sua essência. Aliás, essa horizontalidade vai ser foco de uma das próximas perguntas. Em terceiro lugar, a afetividade, o reconhecimento da afetividade como um elemento importante no estabelecimento das nossas relações e no exercício do nosso ofício. Por mais que a ciência de dados apregoe que nós precisamos ser mais analíticos e mais cartesianos nas nossas decisões, até porque nós vamos interagir com robôs. E dizem por aí que em 5 anos, 95% das interações entre pessoas e marcas vão se dar por intermédio de autômatos, ou seja, nós vamos estar interagindo com robôs e muitas vezes sequer sonhando que nós estamos interagindo com robôs ou tendo a impressão de que nós estamos interagindo com pessoas quando na verdade são robôs. É justamente na afetividade, nessa nossa capacidade natural de demonstrarmos compaixão, de desenvolvermos a empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, de entendermos as suas dores e de tratarmos as outras pessoas com o respeito e a consideração que elas merecem, que nós vamos poder nos diferenciar em um mundo dominado por autômatos e em que muitas profissões, muitos postos, muitos ofícios que existem hoje deixarão de existir e de uma maneira cada vez mais acelerada. Então, de novo, curadoria, foco e afetividade. Quarto item, generosidade. A habilidade de compartilhar tudo o que a gente sabe. Absolutamente tudo. Ah, mas eu prefiro fazer um curso e vender. Não tem problema, pode fazer um curso, pode ser remunerado, eu faço isso, muitas outras pessoas fazem. Mas nessas interações que a gente realiza diretamente com as pessoas, a gente não pode restringir o que a gente publica de nenhuma forma. A gente tem que ser absolutamente generoso com aquilo que a gente publica. A gente não pode sonegar nenhuma informação. Estou usando exatamente as mesmas expressões que eu usei na minha palestra do TEDx Unicinos
de 2012, em que eu falei que generosidade mais... esqueci agora, nossa... esqueci mesmo, gente. É um somatório, né? Generosidade, gratidão e... Nossa, faltou o terceiro. Generosidade, gratidão... E daqui a pouco vai voltar. Mas, enfim, né? Isso não altera o caso, né? Eu ia falar inovação, mas não. A palestra é sobre inovação e inspiração. Isso, agora sim, voltou. Generosidade, gratidão e inspiração. Esse somatório resulta na inovação, na educação, e a generosidade, então, é um elemento fundamental, porque é ela que oportuniza às pessoas a chance de demonstrarem a sua gratidão, e é a partir dessa troca da generosidade recompensada com a gratidão que a gente consegue, então, inspirar outras pessoas a fazerem cada vez melhor. E o quinto e último elemento, persistência. Nada disso vale se não houver persistência. A mesma persistência que me fez chegar ao quinto episódio desse podcast, sem saber lá no primeiro episódio se alguém me ouviria. E hoje já abismado com a qualificação, a incrível qualificação das pessoas que escolheram acompanhar esse podcast e que desde já me desafiam a cada episódio. Penúltima pergunta do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, professor, assim como eu. Muito obrigado, Paulo, pela gentileza da pergunta. Ele introduz dizendo: caro professor Gustavo, primeiramente, parabéns pelos podcasts. Acabo de assistir o número 3 sobre grandiosidade. Foi excelente, trouxe-me muito material para reflexão e aplicação. Muito obrigado. Gostaria de sugerir um tema: líderes e liderados. Justifico, trabalhei por alguns anos em multinacionais de renome, tendo assim vivido no que chamo mundo corporativo, salvo algum erro conceitual. Sempre fui e continuo sendo um crítico das exigências dos que clamam por profissionais com perfis de liderança. Parece-me que tornou-se uma obsessão ter líderes aqui e acolá. Então sempre me questionei como seriam as corporações, a sociedade e o mundo, numa forma mais simplista, se só houvessem líderes. E quanto aos liderados? Há líderes sem liderados? Olha que beleza de pergunta. Fica a minha sugestão. Um grande abraço, Paulo Sérgio. Muito bem, Paulo, vamos lá. Por muitos anos a liderança ela foi baseada em personalidade. A gente, de certa forma, identificava certas pessoas na sociedade que tinham perfil de liderança, como se fosse um atributo mesmo de personalidade, como se fosse um talento. E por muitos anos, muitos e muitos anos, se acreditou nisso, que a liderança era um dom, que não era exatamente uma capacidade que podia ser desenvolvida. Ao longo do tempo, né, com as escolas de gestão, de liderança, isso foi mudando. Essa percepção de que a liderança é uma capacidade que pode ser desenvolvida ao longo de uma trajetória profissional, ela foi incorporada, ela foi, de certa forma, tomada como uma verdade, que suplantou ou substituiu a circunstância anterior dessa crença em liderança baseada em personalidade, ou ainda de que havia pessoas que nasciam para liderar e havia pessoas que nasciam para seguir. Porém, hoje, se a gente pensar na economia da conexão, se a gente naquilo que chamam de Revolução Industrial 4.0, enfim, sei lá, as pessoas dão nomes diferentes para essas coisas. Mas se a gente pensar em tudo isso, a gente vai perceber que cada vez mais a gente tem uma economia baseada em redes de negócios, redes de pessoas, consumidores conectados direto com outros consumidores e negócios conectados direto com outros negócios sem intermediários. Essas pessoas, essas entidades, essas organizações realizam alianças, realizam colaborações, participam de culturas e, inclusive, impactam e promovem mudanças expressivas que têm impacto cultural. Enfim, você observa que todas essas atividades baseadas em rede, por assim dizer, elas são horizontais na sua essência. E isso faz com que essa visão de baixo para cima de liderança, em que os escolhidos estavam mais alto no organograma, por assim dizer, e que você eventualmente poderia ser uma das pessoas alçadas a essa condição, caso você tivesse nascido com esse dom, e em contrapartida você poderia no máximo ambicionar um cargo de gerência ou um cargo de diretor
caso não tivesse tido a sorte de nascer líder, essa ideia de liderança baseada em personalidade, ela é substituída pela liderança com base em relacionamento. E essa ideia é uma ideia muito mais fluida, porque, por exemplo, quando a gente pensa em liderança a partir do ponto de vista da personalidade, essa liderança ela é muito unilateral. É muito difícil para um líder ancorado em personalidade assumir o posto de seguidor. Afinal de contas, ele é um líder e logo ele lidera, as outras pessoas o seguem, ele não segue ninguém. Né? Ela não assume uma condição de seguidora de alguém porque isso a colocaria numa posição naturalmente subordinada, dada a verticalidade dos organogramas tradicionais. A liderança de relacionamento ela é muito mais recíproca, porque quando a gente está trabalhando em rede, às vezes a gente lidera e às vezes a gente é liderado. E a gente tem que ter essa percepção fluida, essa aceitação da dinâmica das redes e da horizontalidade representada pelos projetos hoje em dia, porque mais do que em empregos as pessoas elas querem se envolver em projetos. E eu não vou entrar nem no mérito das paixões, dos propósitos, dessas coisas românticas que eu pessoalmente costumo combater. Não que não seja legal gostar do que faz e ter propósito, mas normalmente essas coisas elas costumam brilhar depois que a gente comeu muita grama ao longo do caminho, se é que o meu amigo me entende. Então a gente acaba identificando para essa liderança baseada em relacionamento e muito mais fluida e muito mais recíproca, por assim dizer, alguns elementos que são importantes, como, por exemplo, o seu poder de influência, a sua capacidade de persuasão e o quanto você está disposto a confiar e a despertar confiança. Nesse mesmo evento de que eu participei em 2015, no workshop do Seth Godin, eu recebi, assim como todos os demais 80 participantes, um bloquinho, uma espécie de um Moleskine pequenininho, assim, e nesse bloquinho eu anotei algumas coisas ao ler o seu e-mail, meu amigo Paulo Sérgio. Eu lembrei do que eu anotei na última página desse bloquinho, né? Eu escrevi na última página Connection Economy, economia da conexão. E aí alguns itens que eu coloquei em 2015 relacionados a esse aspecto. Eu sei que não é exatamente liderança, mas eu tenho certeza de que você vai entender onde eu quero chegar. Os itens que eu identifiquei são promover emoções, buscar sentido, aumentar a proximidade, capacitar a pessoa em relação às suas habilidades soft. Quando eu digo habilidades soft, eu estou diferenciando das habilidades hard, que são aquelas que são mais analíticas, mais cartesianas, mais técnicas, mais científicas, por assim dizer. Mas as habilidades soft, né, ou os recursos soft da pessoa seriam esses recursos de relacionamento, esses recursos mais humanistas, por assim dizer, na sua essência. E promover a confiança. E coloquei aqui na última linha em destaque, projetos, mais confiança, mais conexão. Essa é a síntese da minha percepção de liderança em contextos horizontais, meu amigo Paulo Sérgio. Eu espero não ter simplesmente jogado mais lenha na fogueira, eu espero ter ajudado você a encontrar, de certa forma, boas razões para acreditar que esse novo modelo, em que às vezes a gente lidera e às vezes a gente é liderado, ele tem muitas vantagens em relação ao que se costumava fazer na época em que a verticalidade era uma regra quase que inquestionável no mundo da liderança. Sexta e última pergunta, Marcelo de Oliveira afirma: professor, estou no início de carreira como professor de matemática. Quais dicas você me daria para me tornar um professor de sucesso? Como posso chegar nas escolas maiores e para ganhar bem preciso preencher todo o meu dia com aulas? Abraço, professor, você é minha referência. Eu escolhi as perguntas cronologicamente. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Marcelo pela gentileza das palavras, né? Eu me sinto um privilegiado de poder impactar positivamente aí a tantos professores em início de carreira. É relativamente comum eu receber
e que bom que é assim, né? Esse tipo de depoimento de pessoas que assistiram às minhas aulas, enfim, e usa as minhas aulas, pessoas que usam as minhas aulas como estímulos, né? Para reunir estímulos e técnicas, enfim, os bizus, os macetes para levar para a sua, isso me deixa muito feliz. Mas, como eu disse, eu escolhi as perguntas cronologicamente, da que chegou há mais tempo até a que chegou menos tempo. A última que chegou foi a do Marcelo, mas, coincidentemente, se eu tivesse escolhido uma ordem para as perguntas, ela também teria sido a última, porque é uma pergunta que eu vou responder só com base em opinião e experiência, meu amigo Marcelo. A intuição já ficou para trás nesse aspecto específico. Quais dicas você me daria para me tornar um professor de sucesso? Não perca nenhuma oportunidade de ensinar. E valorize igualmente todas as oportunidades. Não importa a circunstância, não importa o ambiente, não importa o contexto, não importa o quanto você perceba aquele como um evento relevante ou irrelevante. Onde eu quero chegar? Não importa se você está prestes a dar uma aula num ginásio de esportes organizada por uma grande escola, um grande pré-vestibular, um governo do estado, não importa, lotado, 3.000 pessoas, ou se você está dando uma aula particular para uma única pessoa e de graça, não importa. Toda oportunidade que você tem de se aprimorar tem que ser tratada rigorosamente com a mesma humildade por você, professor em formação. E tem que servir para que você se aprimore um pouquinho, para que você realize pequenos experimentos tentando aprimorar mesmo aquelas aulas que já estejam no piloto automático. E tem muitas aulas, você vai perceber ao longo do tempo, que a gente dá no piloto automático. A gente está dando aula e verdadeiramente pensando no que vai comprar no supermercado depois que a aula terminar, ou no que vai jantar, ou, enfim, no livro que está lendo, pensando em outras coisas. E isso, inclusive, me leva de volta para o papo da familiaridade. Às vezes isso pode ser um pouco perigoso, mas na grande maioria das vezes não é, né? Até porque o impacto daquilo que a gente se propõe a fazer, especialmente na educação básica, não costuma ser, enfim, né, dos mais relevantes em termos de missão crítica, ou em termos de saúde pública, ou em termos de qualquer outra coisa. Viagens à parte, primeira dica que eu daria para que você se torne um professor de sucesso: trate todas as oportunidades rigorosamente da mesma forma e não perca, muito importante, nenhuma oportunidade de dar aula. Seja sempre o primeiro a levantar a mão, esteja sempre disponível. No início da minha carreira, lá em 1991, 92, nos 2 anos, os 2 primeiros anos em que eu era monitor ouvinte oficialmente do pré-vestibular, o mesmo pré-vestibular que eu frequentei enquanto aluno em 1990, me preparando para o curso de computação, eu já dava algumas aulas. Só que essas aulas eram os plantões depois dos períodos normais de aula, eram aulas de reforço no turno cruzado. Os alunos da manhã, por exemplo, tinham aula comigo de reforço à tarde, eram aulas nos finais de semana. Mas eu também passei a ser conhecido naquela época pelo carinhoso apelido de Animal, meu amigo Marcelo. Animal. Por quê? Porque quando um professor faltava, e normalmente essa falta acontecia de surpresa, né? De última hora se descobria que um professor, porque estava doente ou porque teve algum problema, sofreu um acidente de carro, alguma coisa, não poderia comparecer. Então, para evitar de dar um período livre, alguém tinha que dar essa aula e normalmente esse alguém era o Animal. Se eu estava disponível, não estava em aula na faculdade, o meu telefone tocava e eu ouvia alguém gritando do outro lado: Animal! Precisamos de você. Era exatamente assim: Animal! E aí o Animal saía de onde estava e ia correndo até a sede do curso em que eles estavam precisando da minha ajuda e dava aquela aula, mesmo que eu tivesse que chegar 15 ou 20 minutos atrasados em um período de 40 minutos. Tá me entendendo? Eu não podia perder a oportunidade de dar aula, não podia perder a oportunidade de me aprimorar mais um pouquinho. E isso, eu garanto, fez muita diferença nos meus 2 primeiros anos. No terceiro ano, em 1993, quando eu tinha 18 anos, aí sim eu assumi as minhas primeiras turmas, e o fato de eu ter sido o Animal e ter, de certa forma, abraçado essa ideia de que eu não podia perder nenhuma oportunidade, seguramente me ajudou muito nessa arrancada. Como posso chegar nas escolas maiores? Muito simples: nutrindo o seu relacionamento.
As portas de entrada, as principais portas de entrada para as escolas maiores estão ancoradas em relacionamento. Então procure saber quem dá aula nessas escolas maiores. Procure seguir essas pessoas no Instagram, no Facebook. Procure se aproximar dessas pessoas. Procure comentar, por exemplo, oferecendo valor nesses comentários, tá? Não é simplesmente ir lá e curtir a publicação, não. Coloca um comentário se você viu que essa pessoa publicou alguma coisa relacionada ao exercício do seu ofício, relacionada à sua profissão, e que você achou legal. De repente, coloca no comentário uma referência a um determinado artigo, a um site, a uma página que você visitou que tem a ver com aquilo, ou algo de que você lembrou, entendeu? Tentando criar, de certa forma, assim, um prenúncio de conexão, né? E, eventualmente, se você achar apropriado, por que não? Você pode até mandar uma mensagem direta se apresentando e dizendo: olha, eu sou um professor em formação, eu estou estudando para ser professor, admiro muito o seu trabalho e queria saber se tem como eu lhe ajudar em alguma instância, de alguma forma. Foi assim, por exemplo, que o meu querido braço direito, Renan Kirst, hoje engenheiro, trabalha na McKinsey, tomara que eu não tenha errado, mas eu acho que é na McKinsey, está estourado, viajando pelo mundo inteiro. O meu querido Renanzinho foi meu aluno quando estava estudando para entrar na engenharia e no final da sua temporada, como meu aluno, ele me mandou um e-mail dizendo assim: Gustavo, eu gosto muito dessa história de ajudar os outros, de dar aula, eu queria saber se de repente não tinha uma oportunidade de eu trabalhar contigo, da gente fazer alguma coisa juntos e tudo mais. E naquela ocasião eu não tinha uma oportunidade para o Renan trabalhar comigo, mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, porque eu sabia do talento do Renan, da competência técnica dele, que era muito flagrante desde os tempos em que ele era meu aluno, e eu tinha alguns projetos futuros em que eu podia envolver o meu querido Renanzinho. Foi exatamente o que aconteceu. Meses depois eu lancei o meu primeiro curso de cálculo, eu não lembrava direito da matéria, eu tive só 9 alunos na minha primeira aula e o Renan estava comigo desde a primeira aula. Eu lembro como se fosse hoje, eu liguei para ele e disse assim: Renan, eu vou começar um curso de cálculo, eu não sei se vai ter aluno, eu não sei se eu tenho dinheiro para te pagar e eu não sei nem a matéria, porque faz 15 anos que eu já não estudo isso, mas eu acho que eu vou precisar de ajuda. Tu tá dentro? E ele respondeu, eu lembro como se fosse hoje, me arrepio de lembrar, onde e que horas eu tenho que aparecer? Entendeu? Demos aula mais de 3 anos juntos, fomos muito felizes. Toda vez que nós nos encontramos, falamos nesse período das nossas vidas com muita saudade. Quando eu abri minha escola, eu construí ela com 2 salas de aula para que uma das salas fosse a sala do Renan. Só para ter uma ideia de como essas coisas funcionam. E finalmente, para ganhar bem, preciso preencher todo o meu dia com aulas. Se você optar pelo ensino presencial com exclusividade, sim, você vai ser remunerado de forma proporcional ao número de aulas que você der. E muitas vezes isso faz com que você seja recompensado com mais rotina, o que, aliás, é, de certa forma, uma exclusividade de quem trabalha com o magistério, de quem resolve ser professor. Quanto mais bem-sucedido a gente é, mais a gente tem oportunidades de dar as mesmas aulas, o que é lamentável sob todos os demais aspectos, mas, enfim, é desse jeito, infelizmente, que as coisas funcionam. Mas se você eventualmente olhar com carinho para o mundo online, pode ser que você consiga criar alguns mecanismos de renda passiva relevantes, robustos e que, de certa forma, façam com que a sua hora-aula, por assim dizer, diluída nas ocasiões, nas instâncias em que você estiver trabalhando presencialmente, seja uma hora expressiva, né? Por mais que eu não goste de pensar nessa ideia de hora-aula. Eu sempre achei que professores desempenhariam melhor as suas funções se eles tivessem um salário que não fosse vinculado proporcionalmente ao número de períodos de aula que os professores dão e, claro, que fosse robusto o suficiente para que a pessoa, mesmo caso fizesse essa conta, dividindo o salário pelo número de aulas, ficasse plenamente satisfeita. Mas, de qualquer forma, fica o registro. Eu não conheço nenhuma outra fórmula mágica que faça o professor ganhar bem, a não ser preenchendo o seu dia inteiro com aulas. A outra opção, é claro, é você eventualmente fazer um concurso público para entrar em uma instituição federal, ter dedicação exclusiva e receber por 40 horas, mesmo dando 15 ou 20 horas de aula. É um caminho que você pode escolher trilhar. Fora isso, desejo
muito boa sorte ao meu querido futuro colega Marcelo Teixeira e muito obrigado pela pergunta. Aliás, não é só o Marcelo que eu quero agradecer ao Marcelo, ao Paulo Sérgio, à Sinara, ao Rafael, ao Lucas e também ao Gilberto, as verdadeiras estrelas desse primeiro episódio do podcast integralmente dedicado às perguntas. Eu espero ter esclarecido algumas das dúvidas de vocês, eu espero ter conseguido jogar alguma luz sobre os temas que vocês levantaram, aliás, perguntas excelentes. Eu espero que essas perguntas inspirem, entusiasmem outras pessoas a realizarem as suas perguntas também, para que a gente possa continuar justificando o nome desse podcast, que, de novo, não é Pergunte ao Professor por acaso. Como sempre, muitíssimo obrigado pelo prestígio, assim como todos os episódios anteriores. Esse episódio está disponível no site pergunteaoprofessor.com.br. Se você quiser escolher a pauta, não deixe de visitar o site e clicar lá em cima em enviar pergunta. Faça a sua pergunta, mais especificamente é como está escrito no link no topo, no menu do topo do site pergunteaoprofessor.com.br. Você também pode disparar o seu e-mail direto para podcast@pergunteaoprofessor.com.br. Vai ser um enorme prazer receber a pergunta e não só a pergunta, também o feedback de vocês a respeito desse que foi o 5º episódio, de qualquer um dos episódios anteriores e do que eu venho tentando fazer aqui, me atrevendo a fazer no podcast Pergunte ao Professor. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nesse que foi o episódio de número 5 do podcast Pergunte ao Professor. Estaremos juntos de novo no próximo episódio e vem surpresa por aí. Por hoje era isso, um abraço, tchau!